A madrugada mal começava a dar sinais em Belo Horizonte, com a névoa fina misturando-se às luzes fracas dos postes na avenida do contorno. Júlio caminhava devagar, sacola nas mãos e cabeça baixa. O barulho das latas batendo no fundo do saco era tudo que se ouvia. Para quem passava apressado a caminho do trabalho ou de alguma lanchonete 24 horas, Júlio era só mais um rosto entre tantos outros ignorados, perdido no vai e vem da cidade grande. Só que para Fred, um vira-lata já acostumado com as ruas, Júlio era alguém especial. Todos os dias, dividiam um pão amanhecido, e o cachorro seguia ao lado, abanando o rabo como se aquela pequena gentileza fosse pura alegria. Enquanto todos desviavam o olhar, Júlio preferia assim. Não se incomodava mais com a invisibilidade. Ser ignorado era o que ele precisava. Ao longo da vida, aprenderá que anonimato protege, esconde feridas antigas e, principalmente, esconde histórias que não podem ser contadas. No rosto de Júlio, as rugas e o olhar cansado lembravam um tempo diferente, uma juventude marcada por obediência e disciplina. Muito antes dessa rotina silenciosa, ele carregava medalhas não exibidas e cicatrizes que ninguém via porque estavam bem guardadas na memória. Júlio atravessava uma rua pouco movimentada, olhando para cada canto, atento não só à próxima lata ou garrafa reciclável, mas a cada sombra que se mexia. O jeito de andar, o instinto sempre alerta, era resquício de um passado que não largava dele. Ali naquelas madrugadas mineiras, ele escondia mais do que garrafas e pedaços de sonhos partidos. No fundo dos bolsos, entre recibos amassados e moedas, guardava papéis dobrados e códigos rabiscados, lembranças de comandos que, um dia, tinham vindo de rádios e chefes que agora estavam longe dali. Às vezes, Júlio sentia que estava chegando perto de uma decisão que não poderia evitar. O silêncio e a escuridão protegiam, mas também sufocavam. Sabia que isso não seria para sempre. Em cada esquina, uma escolha. Se continuaria sobrevivendo entre sacolas e sorrisos do Fred, ou se, mais uma vez, atenderia ao chamado de uma verdade que ninguém mais parecia querer enxergar. Naquela mesma madrugada, Júlio atravessou a Praça 7 em direção à Rua da Bahia. A sede apertou. Então resolveu entrar em uma pequena padaria que já se preparava para abrir. Ainda era cedo. O movimento na calçada era quase nenhum. Só o cheiro de pão fresco misturado ao vapor de café animando o ambiente. Júlio pediu uma garrafa de água, estendendo algumas moedas cuidadosamente contadas. Por trás do balcão, a atendente Malu fez cara feia antes mesmo de ele falar qualquer coisa. Malu já conhecia rostos parecidos com o de Júlio e não gostava da presença de moradores de rua no seu comércio. Com um olhar frio, disse sem sequer encarar o homem: "Aqui não é lugar para esse tipo. Vá embora." Júlio, tentando manter a calma, insistiu com gentileza que só queria comprar água. Nada mais. As palavras de Malu vieram ainda mais duras, acompanhadas de um empurrão e de um grito que assustou os poucos clientes que já esperavam o pão na fila. O clima azedou num instante, a tensão pairando no ar como se todos pudessem sentir. O empurrão de Malu fez Júlio tropeçar e derrubar suas latinhas pelo chão. Fred latiu, nervoso, mas se manteve perto do amigo. Outras pessoas assistiam a tudo sem intervir, algumas desviando o olhar, algumas balbuciando críticas abafadas. O barulho e a confusão foram suficientes para chamar a atenção da vizinhança. Em questão de minutos, chegou o ruído característico das sirenes dos carros da Polícia Militar de Minas Gerais, ecoando por todo o centro. Assim que os policiais desembarcaram, ficou claro que já tinham uma ideia formada sobre o incidente. Um deles, branco e de uniforme impecável, olhou para Júlio como se visse apenas mais um problema a ser resolvido rapidamente. O outro anotava algo num bloquinho, como se estivesse apenas cumprindo o protocolo. Júlio conhecia aquele olhar, aquela pressa em rotular e julgar sem sequer ouvir. Sabia, desde outros tempos, que às vezes o silêncio e até a honestidade podem ser usados contra gente como ele. No fundo, Júlio já se preparava para o pior. Os agentes, acostumados às suas próprias versões dos fatos, muitas vezes nem queriam saber o que ele tinha a dizer. Era como se história nenhuma ali importasse, só o que estava em papel. E nesse papel quase nunca estava a verdadeira trajetória de pessoas como Júlio.
Assim que Júlio foi levado para a delegacia do bairro Floresta, percebeu na hora o frio que parecia morar ali. O ambiente era quase sempre o mesmo: paredes descascadas, luzes irritantes e aquele cheiro de café velho misturado com papel passado demais de mão em mão. Ele mal teve tempo de reagir. Já foi colocado sentado atrás do balcão para a rotina padrão. Nem olhavam quem era. Não perguntavam o que tinha acontecido de verdade. Pegaram seus dados, tentaram preencher as fichas, mas diante de Júlio, o sistema engasgava. Procuravam seu nome nos computadores e encontravam poucas coisas, quase nada. Era como se ele, de repente, nunca tivesse existido de verdade, como se suas marcas tivessem sido quase todas apagadas dos registros. Os policiais tiraram fotos dele, pegaram impressões digitais, colocaram tudo em pastas enormes já cheias de nomes que, com o tempo, ninguém mais lembrava. Na cela, Júlio ficou entre outros tantos, rostos cansados que pareciam confundir hoje, ontem ou qualquer outro dia. Heróis de algum passado, fantasmas para o presente. Todos viravam só mais um número, empilhados em arquivos, esperando que ninguém nunca mais abrisse aquelas pastas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gabriela ajustava os óculos enquanto tentava dar conta da mesa cheia de papéis do plantão defensivo da Defensoria Pública. Entre denúncias de despejo, confusões familiares e erros policiais, um novo dossiê chamava a atenção. Trazia o nome de Júlio Azevedo, cercado de pontos cegos e interrogações. Nenhum endereço fixo, telefone quebrado, poucas pessoas de referência. Para um sistema que adora rotular e catalogar, Júlio era quase um fantasma. Mesmo assim, alguma coisa naquele caso continuava martelando na cabeça de Gabriela. A cada papelada, a cada buraco nos registros, ela percebia que talvez ali houvesse mais do que parecia à primeira vista. Ela leu e releu o breve relato da ocorrência, o jeito como a história quase sumia nos formulários apressados, e sentiu um incômodo diferente. O cansaço dizia para não se envolver, para tratar aquilo como mais um processo perdido na multidão. Só que Gabriela não conseguia ignorar. Havia alguma urgência invisível, um chamado para não permitir que o caso de Júlio se perdesse junto dos outros no esquecimento fácil dos dias corridos. No início da tarde, Gabriela foi chamada à delegacia para entrevistar Júlio, agora formalmente seu cliente. O ambiente não ajudava em nada. A sala de atendimento era pequena, as paredes cinza pareciam ainda mais sujas sob a luz fria, e o ventilador no canto fazia barulho, mas não refrescava. Gabriela se apresentou, com aquele jeito direto de quem já sabe que, dali, ninguém espera muito além de burocracia. Sentou-se em frente a Júlio e abriu a pasta em cima da mesa, esperando algum sinal de abertura. Ele, porém, só olhava para baixo, as mãos cruzadas com firmeza nas pernas, nem sequer movendo os olhos quando ela perguntava o básico sobre o ocorrido na padaria. Foram minutos de silêncio. Não o silêncio desconfortável de quem está pensando, mas sim um silêncio calculado, de quem aprendeu a não entregar nada. Gabriela percebeu ali que aquela postura não era puro medo ou cansaço. Era de alguém acostumado a enfrentar perguntas duras e a manter segredo. Tentou criar algum laço, falou do cachorro Fred e até comentou da confusão. Mas Júlio só reagia com pequenos movimentos de cabeça, imóvel na escolha de não se expor. Parecia naturalizado no abandono. Entendia, como poucos, o que é não esperar nada das instituições. Quando Gabriela estava quase desistindo, já com a caneta pronta para encerrar a entrevista, Júlio levantou o olhar. Encarou-a fixamente, com voz baixa, mas firme. Falou apenas uma frase. A verdade está nas ordens velhas. Depois completou. Esquadrão Fantasma. Não sorriu. Não explicou. Ficou novamente em silêncio, como se mais nada precisasse ser dito. A defensora sentiu o peso daquelas palavras e tentou entender se era um delírio, uma metáfora ou um aviso sobre algo maior. Observando Júlio, notou que, por trás do cansaço no rosto e da postura retraída, havia uma disciplina estranha. Era a precisão de alguém treinado para resistir. Alguém que conhecia regras e hierarquias de outro universo, bem diferente de pequenos furtos ou brigas banais. Naquele momento, Gabriela captou que as acusações levantadas contra Júlio
não faziam sentido perto do que ele realmente carregava. Estava diante de alguém que, por razões mais profundas, tinha sido apagado dos registros, alguém cuja história verdadeira o sistema parecia determinado a enterrar. Determinada a entender quem realmente era aquele homem que agora defendia, Gabriela decidiu não se contentar com as primeiras respostas evasivas do sistema. Sem esperar apoio de outros colegas ou chefes, ela passou a dedicar noites pesquisando sozinha. Começou indo até os prédios antigos dos arquivos da Polícia Militar, na região da Lagoinha, onde a poeira pesava nos corredores e os funcionários já a olhavam de cima a baixo, desconfiados de sua insistência. Tentava acessar qualquer documento que falasse do chamado Esquadrão Fantasma, mas quase tudo estava com carimbo de confidencial ou, pior, simplesmente não existia mais. Os pedidos oficiais voltavam negados, e comentários atravessados deixavam claro que não queriam ela fuçando aquele passado. Foi então que, procurando fora dos registros oficiais, Gabriela passou a conversar com moradores antigos, gente que lembrava de acontecimentos estranhos nas madrugadas de Belo Horizonte, de homens sumindo e reaparecendo sem explicação. Tudo era sempre contado de um jeito cheio de medo, como se falar qualquer coisa desse azar. Nas suas idas ao centro, ouviu também dos funcionários mais velhos do quartel relatos sussurrados sobre grupos especiais que faziam o trabalho sujo e depois sumiam sem deixar pistas. Enquanto Gabriela tentava ligar pontos soltos, do outro lado da cidade, na própria delegacia, dois agentes conversavam no café sem perceber que alguém escutava. Entre um gole e outro, trocavam histórias sobre quantos invisíveis passavam todo mês por ali. Um deles comentou com desprezo: sempre arruma um jeito de culpar aquele povo que ninguém sente falta. Ainda mais esses velhos de exército, ninguém quer saber não. O outro concordava, já sabendo que era fácil empurrar a culpa quando a pessoa não tinha mais família por perto ou documentação certinha. Muitos veteranos, como Júlio, acabavam virando alvo fácil das estatísticas, encaixados como problema que a sociedade queria esquecer. Aos poucos, Gabriela via um padrão perigoso emergir. Toda vez que tentava cavar um pouco mais, se deparava com sumiços esquisitos nos arquivos, respostas ensaiadas e um silêncio desconfortável de quem tinha rabo preso. Parecia que cada parede antiga do centro de Belo Horizonte escondia não só a história, mas também as marcas de mais gente apagada, transformada em culpada sem direito de resposta apenas por serem frágeis e isolados. Sentindo que não chegaria longe apenas com documentos e conversas nos corredores do fórum, Gabriela decidiu apostar em outro caminho. Ela se lembrou de um nome ouvido numa das entrevistas com veteranos de esquina de Belo Horizonte, Dr. Francisco, um ex-médico de campanha da época em que o país vivia as tensões do final do século passado. Depois de algumas tentativas e telefonemas a quitandas e barbearias de bairros afastados, conseguiu marcar com ele em uma padaria modesta do bairro Padre Eustáquio. Francisco, já com cabelo branco e fala calma, a recebeu com certo receio, mas logo percebeu que Gabriela buscava verdade, não escândalo. Entre goles de café, Gabriela mostrou uma foto de Júlio, em que era possível notar uma tatuagem discreta no pulso, quase apagada pelo tempo e pelo sol. Francisco não demorou a reconhecer o desenho. Um triângulo simples, cruzado por uma linha reta. Ele segurou a xícara mais forte e olhou nos olhos dela, confirmando que conhecia aquele símbolo. Começou explicando que, durante anos, grupos especiais agiam em missões não oficiais, sempre fora dos holofotes, sem direito a registros. Quem tinha essa marca era do Esquadrão Fantasma, mas se perguntarem para qualquer comandante, vão negar até o fim. Oficialmente, nunca existimos, disse Francisco, com tom amargo. Gabriela percebeu que, e não se tratava só de uma tatuagem, era um selo de silêncio obrigatório. Francisco, apesar de relutante, falou sobre operações em regiões isoladas, decisões tomadas fora da lei, segredos guardados sob risco de vida. Alertou que, desde aquele tempo, mexer nesse tipo de coisa podia trazer problemas sérios. Muita gente ainda tem medo de quem manda nessas organizações secretas. Não são só histórias, Gabriela, é perigo real. E a Ordem Sombra, como ainda chamam em segredo, não deixa rastros. Mesmo refletindo sobre os alertas do médico,
Gabriela sentia um peso maior na própria responsabilidade. Ela compreendia agora que, ignorando o passado de Júlio, não resolveria o problema, só jogaria mais uma vida para debaixo do tapete. O medo era real, mas já não dava para avançar fingindo que não sabia de nada. Quanto mais se aproximava da verdade, mais certeza tinha de que precisava continuar e tentar, de algum jeito, romper não só o cerco do silêncio, mas também a lógica da exclusão que seguia apagando histórias como a de Júlio. Foi logo depois da conversa com Francisco que Gabriela começou a perceber movimentações estranhas ao seu redor. Os avisos chegaram de forma sutil. Primeiro, um bilhete amassado deixado sob o limpador de seu carro, com letras vagas dizendo para tomar cuidado e se afastar do que não lhe diz respeito. Depois, 2 homens parados na calçada em frente à defensoria, que pareciam não fazer nada além de observar quem entrava e saía. Nos corredores do Fórum Lafayette, os sorrisos de alguns conhecidos viraram acenos frios, e até colegas mais antigos pareciam evitar cruzar seu caminho, como se o nome dela estivesse agora ligado a rumos perigosos. Teve uma tarde em que, saindo da audiência de custódia de Júlio, escutou uma voz grave sussurrando atrás de si um recado direto. Tem história que é melhor deixar quieta, doutora. Gabriela fingiu não ouvir, mas sentiu a tensão no corpo, e seu passo apertou até chegar no estacionamento. À noite, sentiu necessidade de conferir fechaduras e olhar pela janela da cozinha, desconfiada de qualquer barulho no portão. Mas junto do medo, crescia também uma inquietação, a sensação de estar atravessando um limiar do qual não poderia mais voltar. Na mesma semana, enquanto tentava organizar os papéis do processo e reler antigos depoimentos, uma clareza incômoda foi se formando. Não se tratava mais de um erro aqui, outro ali, de um sistema bagunçado e excludente. O que fizeram com Júlio era o resultado de uma operação bem calculada, de gente que conhecia os atalhos para fazer sumir vidas inteiras. Eram mãos com muito mais poder do que qualquer delegado, juiz ou político local. Gente acostumada a mandar abafar verdades inconvenientes. A exclusão de Júlio, o sumiço dos dados, as acusações que não se sustentavam, tudo isso apontava para um esforço coordenado, não para acaso ou engano. Cada gesto para sufocar o caso só servia para alimentar a certeza de Gabriela, de que existia algo gigantesco sendo protegido nos bastidores. Agora, mais do que nunca, ela sentia que não podia recuar, mesmo sabendo que o risco era real e crescente. Estava diante de algo que ultrapassava a corrupção comum. Era como se as próprias sombras da cidade guardassem um segredo pronto para engolir qualquer um que teimasse em buscar respostas. E, ainda assim, essa ameaça só tornava sua vontade de justiça por Júlio mais forte. Quando parecia que Gabriela lutava sozinha contra um muro impossível de romper, um rosto novo apareceu com uma pilha de folhas embaixo do braço e olhar atento de quem está acostumado a mexer onde não deve. Era Caio, jornalista investigativo do estado de Minas, famoso por reportagens que cutucaram feridas políticas e expuseram esquemas antigos pela cidade. Ele pediu para conversar depois de rastrear o nome de Gabriela em processos recentes e perceber um elo estranho entre casos que já tinha começado a investigar. Sentaram-se num café da Savassi, com a mesa coberta de arquivos, áudios gravados e recortes de jornais velhos. Caio foi direto. Mostrou à defensora um dossiê construído nos últimos 6 meses, fruto de conversas com ex-militares, entrevistas em albergues e puxadas de registros no Ministério da Cidadania. Os papéis listavam nomes, datas, locais e padrões sempre repetidos. Não era só Júlio. Havia quase 20 veteranos, todos em situação de rua ou vivendo de bicos, detidos por crimes pequenos, sempre respaldados por depoimentos duvidosos ou flagrantes suspeitos. Em quase todos os casos, documentos sumidos, laudos apressados, nada sendo checado a fundo. O jornalista explicou ainda que havia pistas de transferências de dinheiro, contratos superfaturados e indícios de uma política velada para limpar indesejáveis do centro de Belo Horizonte, especialmente na época de grandes eventos, demandas urbanas ou visitas oficiais do governo federal. Gabriela sentiu um frio na espinha, pois agora entendia que a exclusão sistemática de Júlio era só a ponta do iceberg de um esquema mais antigo,
desenhado para empurrar tudo para debaixo do tapete e garantir uma aparência de ordem para quem olha de fora. Com aquela avalanche de documentos em mãos, ela percebeu que a luta estava bem longe de ser vencida no tribunal. Era necessário denunciar publicamente, não só o caso do Júlio, mas resgatar a história desses homens esquecidos. Aquela missão, que começou parecendo individual, virou combate coletivo pelo direito à memória, por reconciliação e justiça. A cada nova linha do dossiê de Caio, Gabriela sentia crescer uma responsabilidade maior que um medo. Precisava sacudir a rede de silêncios, expor o mecanismo do apagamento e dar voz a quem vinha sendo calado em nome de uma falsa ordem. Enquanto lia tudo ao lado do jornalista, jurou não recuar. Com o peso das provas apresentadas por Caio, Gabriela percebeu que precisava cavar ainda mais fundo. O próximo passo era tentar achar, nos próprios arquivos do Exército, algum rastro das operações secretas que envolviam Júlio e tantos outros veteranos. Sabia que não seria fácil, pois as tentativas anteriores tinham esbarrado em portas fechadas e respostas evasivas, mas dessa vez foi persistente. Passou a bater de cartório em cartório, de arquivo público a quartel, muitas vezes ouvindo que os documentos estavam em reavaliação ou foram extraviados durante mudanças. A cada negativa, ela só ficava mais convencida de que estava no caminho certo. Numa tarde chuvosa, Gabriela conseguiu permissão para consultar papéis antigos no Arquivo Central do Exército, numa sala fria e cheia de estantes altas. O cheiro de papel envelhecido e poeira grudava na roupa, mas ela se perdeu entre as caixas de registros até começar a notar um padrão esquisito. Várias operações oficiais simplesmente saltavam certos anos, como se nada de relevante tivesse acontecido naquele período. Ao juntar datas com notícias de jornais antigos e relatos obtidos por Caio, Gabriela se deparou com menções, quase sempre apagadas, a um evento militar trágico ocorrido 15 anos antes. Coincidentemente, era justamente o momento em que Júlio e outros nomes do dossiê haviam saído do serviço ativo em circunstâncias pouco claras. A busca a levou até Dona Elza, uma das poucas sobreviventes das famílias indiretas envolvidas, viúva de um ex-sargento. O encontro das duas foi cheio de emoção. Dona Elza contou, entre lágrimas, como o marido tinha sido pressionado a omitir detalhes do que realmente acontecia nas operações. Segundo ela, houve missões que terminaram em desastre, mas depois foram registradas como acidentes ou simples incidentes corriqueiros. Quem tentou relatar abusos ou questionar superiores foi punido, afastado ou simplesmente transferido para longe de qualquer testemunha. Elza guardava cartas rasgadas, recortes de jornais sumidos dos arquivos e memórias de noites em claro, esperando notícias do marido. Esses relatos, vindos também de outros sobreviventes que Gabriela encontrou, mostravam que as ordens vinham de cima, do coração das instituições. Muitas vidas tinham sido destruídas não só pela violência das missões, mas principalmente pelo silêncio imposto e pela sensação de abandono quando buscavam justiça. Gabriela percebeu, a cada depoimento, que o círculo de vítimas era ainda maior do que havia imaginado e que a dor atravessava gerações. Isso só aumentava sua certeza de que aquela luta era pela reparação e pela verdade esquecida. O clima foi ficando cada vez mais tenso, e Gabriela sentia o cerco se fechando não só nos arquivos, mas nas ruas que costumava atravessar sem medo. Não demorou para perceber que, além das advertências das altas patentes, havia gente da cidade envolvida em manter aquele segredo enterrado. Entre eles, estava o sargento Renato, conhecido nos bairros do Barreiro tanto pela truculência quanto pelo jeito direto de resolver problemas para os chefes. Renato nunca gostou muito de perguntas, e desde que Gabriela começou a botar o dedo nas feridas, passou a estar sempre por perto, mesmo quando não fazia sentido que estivesse. No começo, eram só olhares atravessados quando ela chegava à delegacia ou caminhava pelo corredor onde despachava papéis. Depois, vieram recados indiretos, piadinhas pesadas, e colegas avisando que seria melhor para ela largar o caso antes de se meter numa briga grande demais. Mas Gabriela, já acostumada a desafios, não se intimidava facilmente, mesmo quando sentia a pressão subir. O problema foi que Renato se incomodou com essa resistência e decidiu apertar ainda mais o cerco. Uma noite,
Ela estava revendo documentos no prédio da defensoria quando ouviu uma discussão alta, no corredor. Renato, visivelmente alterado, esbravejava com um estagiário só porque o rapaz comentou sobre ter visto Gabriela conversando com pessoas do jornal. O ambiente inteiro ficou pesado. Logo depois, ele apareceu na porta do gabinete dela, sem bater, com o rosto vermelho e voz ameaçadora, avisando que todo mundo ali precisava saber o lugar de cada um. Dizia, sem disfarçar, que quem se metesse onde não era chamado acabava se arrependendo. Esse episódio marcou uma clara mudança. A intimidação deixou de ser só jogo de poder institucional e virou algo pessoal, uma cruzada de Renato para fazer Gabriela desistir. Ela passou a sentir o peso da solidão, percebendo que um simples passo em falso poderia ter consequências sérias não só para ela, mas para qualquer um que a ajudasse. E ainda assim, a cada ameaça, ficava mais claro o quanto aquela barreira precisa ser rompida. Por trás do autoritarismo do sargento estava um medo antigo, o medo da verdade, que tornava tudo perigoso, dentro e fora do departamento. Justiça e vingança se misturavam, criando um campo minado onde já não dava mais para confiar em ninguém completamente. Enquanto Gabriela tentava manter o foco mesmo sentindo a pressão de Renato e dos superiores, alguém inesperado começou a cruzar seu caminho nos corredores do fórum. Pedro, um agente do setor de perícias da Polícia Civil, novo na equipe e conhecido por ser quieto, mas sempre profissional. Pedro nunca se envolvia nos burburinhos, e com seus 20 e poucos anos, tinha um ar de quem ainda não tinha sido contaminado pelo pessimismo da rotina. Sempre educado, ele demonstrava atenção especial nas audiências e, de vez em quando, fazia perguntas discretas, como se buscasse entender melhor o quebra-cabeça que Gabriela tentava montar. Numa dessas tardes tensas, Pedro pediu para conversar com Gabriela a sós no estacionamento, longe de qualquer ouvido indiscreto. Ele chegou ofegante, olhando para os lados o tempo todo, e começou contando que já não dormia direito sabendo das coisas que estavam acontecendo. Explicou que, por acaso ou destino, tinha tido acesso a dossiês e gravações internas que provavam que Gabriela e Caio suspeitavam. Júlio não fora apenas jogado para escanteio, mas tinha sido alvo de um esquema bem arquitetado. Os áudios gravados em reuniões fechadas, e-mails impressos e até trocas de mensagens comprometiam nomes conhecidos do departamento e da cúpula do comando, mostrando sem margem para dúvida a manipulação do inquérito que resultou na prisão injusta. Pedro abaixou o tom de voz para dizer que, se alguém desconfiasse dele, sua carreira e até a segurança de sua família estaria ameaçada. Mesmo assim, não conseguia mais fingir que não via nada. Minha mãe sempre disse que, se a gente não faz nada diante de uma injustiça, acaba virando parte dela sem querer, confessou. Gabriela viu no rosto dele um misto de medo e urgência, um brilho de esperança misturado ao peso de ser jovem e idealista demais para simplesmente fechar os olhos. Naquela noite, Pedro entregou um envelope pardo recheado de gravações e documentos, não sem antes pedir que Gabriela cuidasse para que tudo isso não desaparecesse. Ele sabia que, ao fazer aquilo, colocava sua própria existência numa linha tênue. Mas para Pedro, omitir a verdade seria um fardo impossível de carregar. Ao se despedirem, Gabriela prometeu que faria valer aquele gesto, agora sentindo ainda mais o tamanho da responsabilidade e da coragem que bate forte quando se decide não ceder ao medo. Enquanto Gabriela tentava proteger Pedro e organizar as provas que acabará de receber, outra movimentação importante acontecia sem que ninguém esperasse. Luana, filha de Júlio, sempre viverá à sombra das ausências do pai. Cresceu ouvindo histórias pela metade, com perguntas que ninguém respondia completamente, e lembranças confusas deixadas pela mãe que jamais se recuperou do afastamento repentino de Júlio. Luana era universitária, mexia com redes sociais, e mesmo depois de adulta, nunca desistiu de buscar respostas. Guardava com carinho os recortes e cartas velhas encontrados no fundo de uma mala, além de um diário antigo onde a mãe rabiscava tudo, das angústias às datas de visitas ao presídio. Numa noite dessas, angustiada com o noticiário sobre injustiça e a cabeça fervilhando pelas coisas que sempre ficou sem saber, Luana decidiu reunir tudo o que tinha.
Digitalizou registros, fotografias antigas do pai com farda, rabiscos feitos por ele e alguns trechos do diário materno. Sentiu vontade de dividir aquilo com outras pessoas que talvez tivessem vivido histórias parecidas. Criou uma página na internet, chamada Eco dos que Ficam, e começou a compartilhar esse material. No início, alguns poucos comentários apareceram, mensagens privadas pedindo mais detalhes ou tentando entender se a história de Júlio podia mesmo ser verdade. Luana achou que eram só curiosos, mas logo os recados vieram de veteranos de diferentes partes de Minas Gerais. Ex-militares que reconheceram situações descritas nas postagens, famílias que também perderam contato com parentes de forma brusca após missões misteriosas, filhos e netos de outros veteranos que guardavam a mesma sensação de abandono. Uma rede inesperada foi se formando. As conversas cresceram, relatos começaram a se repetir e o assunto deixou de ser apenas dor privada para virar ferida coletiva. Com o apoio dessas pessoas, memes, vídeos, depoimentos e hashtags logo tomaram conta das redes sociais, pressionando o exército e autoridades públicas por respostas. Jornalistas passaram a procurar Luana, e parlamentares começaram a levantar a discussão em audiências públicas. O que antes era a busca solitária de uma filha tornou-se barulho suficiente para incomodar quem passou anos fazendo de tudo para abafar a história. Os ecos do passado não eram mais sussurros. Agora, transformavam-se em exigência coletiva de verdade, justiça e reconhecimento. A dor de Luana finalmente encontrou espaço para ser ouvida e compartilhada, reforçando a luta já tão arriscada de Gabriela e Pedro. Com a pressão popular aumentando e as provas compartilhadas ganhando espaço na imprensa, o Judiciário de Belo Horizonte não teve mais como ignorar o caso. O juiz marcou a audiência de instrução para uma manhã de segunda-feira, e o clima no tribunal era de tensão represada, com olhares desconfiados cruzando o salão. O Estado trouxe para a sala uma equipe de promotores bem preparados, acompanhados de agentes de segurança e autoridades militares, todos tentando passar a imagem de controle absoluto sobre a situação. Gabriela se sentia pequena diante daquele aparato. De um lado, pilhas de documentos engavetados por anos, e do outro, seu time apertado com Pedro testemunhando discretamente do banco das testemunhas e Luana sentada em silêncio na primeira fileira, os olhos atentos a cada movimento. A esperança era sustentada por detalhes. As gravações entregues pelo jovem agente, os depoimentos de sobreviventes, a comoção que agora tomava conta das redes sociais. Tudo parecia frágil, como se um vento mais forte fosse capaz de varrer aquelas conquistas recentes. Durante o interrogatório, um dos promotores insistiu na velha estratégia. Apresentou testemunhas que, montadas cuidadosamente, repetiam histórias já conhecidas para sustentar a versão oficial da acusação. Mas Gabriela, bem preparada e conhecendo cada linha dos arquivos, percebeu pequenas contradições e questionou com calma, sem se deixar levar pelo clima hostil. Chegou então o momento da principal testemunha da acusação, um sargento que dizia ter visto Júlio em flagrante. O homem demonstrava nervosismo e acabou mudando pequenos detalhes do que havia dito meses antes. Gabriela solicitou que Pedro, a partir dos áudios originais obtidos, esclarecesse datas e horários que inviabilizavam a versão apresentada ali. O juiz autorizou a reprodução das gravações. Quando a voz do próprio sargento apareceu afirmando que não estava sequer de plantão na noite citada, a sala se encheu de murmúrios. Pela primeira vez, o discurso oficial vacilou. Os promotores tentaram reverter, mas a mentira havia sido desmontada diante de todos. A fissura na muralha de impunidade estava aberta. O próprio juiz reconheceu publicamente a ineficácia daquela acusação, liberando o prosseguimento do caso para novas apurações. Gabriela sentiu um alívio intenso. Não era ainda a vitória final, mas havia ali, no tribunal, uma brecha real para que a verdade pudesse finalmente ser reconstruída diante de todos. Depois da audiência tumultuada, o clima em Belo Horizonte mudou, ainda que levemente. O caso, agora exposto, começou a atrair a atenção de grupos de veteranos e da imprensa que rondavam o tribunal em busca de qualquer novidade. Naquele momento decisivo, foi Jonas, um velho amigo de Júlio, quem decidiu ajudar de outra forma. Ele conseguiu reunir um grupo de antigos colegas da mesma unidade militar,
muitos deles afastados ou tocados por traumas que nunca cicatrizaram direito. O encontro foi realizado no salão de uma associação pequena, quase escondida numa rua tranquila. Todos estavam nervosos, mas o desejo de falar, mais alto que o receio. Começaram relembrando histórias cotidianas, pequenas brincadeiras de caserna, as longas noites em campo, as dificuldades de manter laços com a família. Não demorou, porém, para a conversa desviar para aquela operação misteriosa, tema evitado por anos. Vários relatos se conectavam. Descrições de ordens recebidas em envelopes marcados como altamente confidencial, missões noturnas sem esclarecimentos claros e a ausência de qualquer reconhecimento oficial depois, mesmo diante de situações de extremo risco. Jonas puxou um envelope e, com a voz embargada, mostrou uma cópia de um documento interno, nunca publicado, que recomendava uma medalha de honra para Júlio por sua conduta em uma dessas operações. Segundo o documento, ele havia salvado 2 colegas numa emboscada, agindo com rapidez e coragem, arriscando totalmente a própria vida. O problema é que aquela recomendação nunca saiu do papel. Pelo contrário, logo após o episódio, Júlio e parte do grupo foram colocados à margem, transferidos, silenciados ou forçados a aceitar versões forjadas dos eventos. O reconhecimento que deveria ter unido virou motivo de desconfiança e vergonha. O próprio Jonas, que quase morreu naquela noite, confessou que viveu anos sem entender por que tinham virado problema dentro das próprias fileiras do exército. Com cada testemunho, o grupo deixava claro que o dano não era só físico, era moral. Muito mais gente sofrerá na pele as consequências da traição interna, de decisões das altas patentes que, para se proteger, sacrificaram seus próprios soldados. Cada relato ia servindo para Gabriela, que montava a linha de defesa com novas peças, e também para o tribunal, agora obrigado a encarar a profundidade do estrago causado por tantos anos de silêncio e negação. Com o tribunal mais sensível às revelações e o apoio de testemunhas inesperadas, o grupo de defesa já sentia que finalmente alguma coisa estava mudando. Mas essa mudança também assustou quem sempre comandou tudo dos bastidores. Renato, junto com os chefes do batalhão e algumas figuras de peso dentro da segurança pública, não demorou para agir. A ordem vinda do alto era clara. Deveriam impedir a qualquer custo que Júlio se tornasse símbolo de resistência ou de injustiça. Precisavam fazer dele um exemplo para desencorajar outros a desafiar o esquema. Renato, cada vez mais inquieto após os depoimentos e as reações nas redes sociais, passou a circular ainda mais entre os gabinetes do Fórum e da Promotoria, levando pastas e prometendo fidelidade absurda à hierarquia. Pressionou promotores, ameaçou colegas e sugeriu novas acusações inventadas, todas pensadas para endurecer o processo. A palavra de ordem era complicar a situação. Apontaram supostos crimes militares que nunca existiram, levantaram questionamentos sobre o comportamento de Júlio desde o primeiro dia de treinamento e tentaram desenterrar qualquer deslize administrativo menor, algo para manchar não só sua ficha como a imagem dos que agora o defendiam. Era uma manobra desesperada e até previsível, mas ainda assim, deixou Gabriela de sobreaviso. Passou a ser comum ver deputados estaduais dando entrevistas defendendo a rigidez das instituições e prometendo tolerância zero para indisciplinados, tudo num esforço para segurar a narrativa oficial de ordem e disciplina. Porém, do lado de fora da Assembleia Legislativa, a história era outra. Os protestos que começaram tímidos com Luana e os veteranos ganharam força, unindo vozes de associações de militares aposentados, famílias, defensores dos direitos humanos e jornalistas. As manifestações, espalhadas por toda Minas Gerais, trouxeram faixas pedindo justiça e cartazes com frases lembrando a coragem de quem arriscou tudo por lealdade ao país, mas foi abandonado pelo próprio sistema. A cada novo protesto, mais gente conhecia a história e compartilhava a indignação. Redes sociais ferviam, e vídeos em frente ao tribunal viralizavam, mostrando claramente que os tempos de silêncio haviam ficado para trás. Sentindo o peso dessa pressão, promotores começaram a hesitar. O medo de perder o apoio popular e de serem vistos como representantes de um esquema podre fez com que dúvidas sobre as acusações inventadas viessem à tona. O sistema já não era mais tão impenetrável como antes. O escrutínio público,
uma vez apenas incômodo, agora era visto como ameaça real. O clima já estava tenso quando a notícia de que Pedro, o jovem agente, tinha sido atacado se espalhou pelos corredores do Fórum de Belo Horizonte. Ele tinha acabado no hospital, muito machucado, e durante dias ninguém sabia ao certo se ele teria condições de testemunhar de novo ou mesmo de entregar as provas que muita gente suspeitava que ele ainda guardava. Gabriela, preocupada, foi visitá-lo assim que conseguiu. Encontrou Pedro bastante debilitado, mas com um olhar determinado que não se via facilmente em alguém tão novo. Apesar das dores, ele contou que, antes do ataque, havia tomado precauções para garantir que nada se perderia. Escondeu um pendrive e um envelope em lugares diferentes, confiando esses detalhes a Gabriela. Naquele pendrive estavam vídeos captados por câmeras corporais, equipamento usado nas operações, mas raramente revelado em processos internos. As imagens, nítidas, mostravam claramente o momento em que Renato, acompanhado de 2 subordinados, alterava a cena de uma das principais ocorrências que pesavam sobre Júlio. Era flagrante. O plantio de provas, o posicionamento das armas e até uma conversa, quase sussurrada, onde Renato orientava o restante da equipe a sustentar a história falsa diante dos superiores. Quando essa evidência chegou nas mãos de Gabriela, ela sabia que não podia mais segurar nada. Entrou em contato com jornalistas conhecidos e também disponibilizou cópias protegidas para advogados aliados. Com a divulgação das imagens, não demorou muito para os jornais e programas de televisão de todo o país darem destaque absoluto ao caso. O vídeo circulou nas redes sociais com a velocidade de um rastilho de pólvora. O nome de Júlio rapidamente virou símbolo da luta contra injustiças produzidas pelo próprio Estado. O efeito foi imediato. Autoridades antes aliadas, temendo exposição pública e alegando desconhecimento, começaram a se afastar de Renato, que agora aparecia como exemplo do que havia de pior dentro das instituições. Os chefes da segurança tentaram reverter, soltaram notas negando o envolvimento, mas a avalanche de fatos não podia mais ser abafada. Com a verdade exposta, deputados e líderes militares se dividiram entre tentar salvar a própria pele ou finalmente admitir falhas antigas e sistemáticas. No meio desse turbilhão, a população tomou partido. Passeatas cresciam em várias cidades de Minas Gerais, e nas redes sociais, o rosto de Júlio era compartilhado em signos de esperança e resistência. A história de dor e traição de tantos anos, enfim, ganhava um novo sentido, o da coragem coletiva que impulsiona a mudança. Quando o dia do julgamento final chegou, Belo Horizonte virou o centro das atenções. Desde cedo, ruas próximas ao tribunal estavam lotadas. Até mesmo quem nunca tinha ouvido falar do caso se sentia envolvido por aquela energia coletiva de expectativa. A entrada principal era cercada por um grupo de veteranos de uniforme, alguns segurando cartazes com frases pedindo justiça, outros simplesmente de mãos dadas, prontos para apoiar quem entrava. Havia também ativistas, jornalistas com câmeras e microfones, curiosos de todo tipo e até mesmo policiais, cada lado com sua postura, seus olhares firmes e seus motivos. A sala do plenário ficou pequena diante de tanta gente disposta a ouvir o que seria, mais do que julgamento, uma espécie de ajuste de contas entre o que o país fingiu não ver por tantos anos e o que finalmente veio à tona. Gabriela, apesar de visivelmente cansada, mantinha calma e olhava para Júlio como quem já sabia que, independente de qualquer decisão, alguma coisa tinha mudado para sempre. Os promotores, pressionados pela prova das câmeras e pela reação popular, já não tinham a arrogância de antes. Falavam baixo entre si, revisando papéis e sussurrando dúvidas. Júlio foi chamado para depor. Entrou devagar, sem pressa de quem já não teme mais o que pode vir. No silêncio da sala, ele parou antes de falar. Respirou fundo, olhou cada pessoa nos olhos, amigos, inimigos, desconhecidos, e então contou sua história. Não usou palavras difíceis, nem tentou se defender como inocente ou fingir que não sentia dor. Falou da sensação de abandono pela instituição, das noites em claro, dos colegas perdidos, da esperança de justiça, não só para ele mas para todos que tinham passado pelo mesmo caminho. Falou de Luana, falou da coragem de Pedro, da lealdade de Jonas,
E também falou da própria culpa, de momentos em que pensou em desistir. No tribunal, a emoção era visível. Até mesmo alguns policiais tentavam disfarçar o impacto das palavras de Júlio. Pela primeira vez, o isolamento que marcou todos aqueles anos foi trocado pelo reconhecimento público. Ninguém mais fingia não ouvir. Cada palavra do depoimento agora ecoava na consciência coletiva, como se o silêncio antigo estivesse finalmente sendo quebrado. O julgamento, marcado para ser mais uma formalidade, transformou-se num daqueles momentos históricos em que o sistema realmente se vê obrigado a escutar quem sempre tentou calar. Enquanto Júlio concluía seu depoimento, o silêncio era absoluto. Até quem estava ali por curiosidade sentia o peso daquelas palavras, e dava para perceber que as defesas mais rígidas estavam começando a ceder diante da sinceridade dele. O juiz, homem de fala normalmente breve e distante, parecia tocado, mexendo nervosamente na toga enquanto observava a repercussão de tudo no rosto de cada pessoa na sala. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Então, algo raro aconteceu. O juiz pediu a palavra, olhando diretamente para Júlio e depois para o público reunido. Num tom calmo, mas carregado de firmeza, ele começou a relembrar não só o que tinha sido dito nas últimas horas, mas também o passado de serviço prestado por Júlio. Destacou o quanto foi ignorado o esforço e a honestidade de alguém que arriscou a própria vida tantas vezes em nome do dever. Disse que nunca deveria ter sido necessário chegar àquele ponto para reconhecer a verdade, e que os feitos de Júlio precisavam ser conhecidos e lembrados como símbolo de resistência e coragem, não como caso isolado a ser esquecido pelos burocratas. Nesse momento, o juiz fez algo totalmente fora do previsto pelo protocolo. Pediu que todos ficassem de pé, em sinal de respeito. Era um gesto simples, e ainda assim carregava um significado enorme. Era não só para o réu, mas para todos que passaram pelos mesmos caminhos de Júlio e foram deixados à margem. Um a um, todos se levantaram. Havia lágrimas, abraços e até sorrisos de alívio entre aqueles que sentiam, pela primeira vez, o peso da invisibilidade se dissipando. Só os poucos envolvidos nos esquemas e nas traições permaneceram sentados, olhando fixamente para o chão, como se a verdade finalmente os tivesse alcançado. Júlio, sem conseguir conter a emoção, ficou ali de cabeça erguida, desta vez não com orgulho ferido, mas com a dignidade restaurada. O gesto do juiz ficou marcado na memória de cada um que presenciou aquele momento. Para quem sempre sofreu em silêncio, foi como se uma porta tivesse sido aberta, permitindo que histórias enterradas viessem à tona. A partir dali, a luta por reconhecimento não era mais uma espera por concessão do poder. Era uma conquista sólida, construída com coragem, sacrifício, e, acima de tudo, união. Após o julgamento, quando a sentença foi lida e Júlio finalmente foi absolvido, a vida dele mudou de uma forma diferente do que muita gente imaginava. Não demorou para jornais, programas de TV e até políticos quererem transformar seu nome em símbolo, tirando fotos, oferecendo entrevistas e convites para eventos. Mas para Júlio nada disso importava naquele momento. Ao sair do tribunal, ele sentiu um alívio intenso, mas também um cansaço profundo, como se o peso de todos aqueles anos tivesse deixado marcas demais. A única coisa que realmente tinha vontade de fazer era reencontrar Ana, sua companheira de todas as horas difíceis, que sempre acreditou nele mesmo nos piores dias. Júlio e Ana passaram dias se dedicando um ao outro, tentando entender o que ainda fazia sentido após tantos abalos. Ele evitou as câmeras, rejeitou propostas de livros e documentários, e logo percebeu que fama não preenchia nenhum dos vazios deixados pelas cicatrizes. A maior vontade agora era transformar aquela dor em algo que pudesse ajudar outros. Junto com Gabriela, a advogada destemida que se tornou uma grande amiga, Júlio decidiu criar uma iniciativa de apoio para outros invisíveis da Bahia, pessoas que enfrentaram injustiças e foram silenciadas de várias formas. De início, eram poucos. Um café comunitário arrecadando roupas, rodas de conversa no salão paroquial, cartas enviadas para familiares de vítimas. Aos poucos, esse trabalho silencioso começou a ganhar força. Chegavam relatos de bairros distantes, de cidades do interior onde nunca ninguém tinha ido perguntar como os antigos soldados
se seus parentes estavam. Gente que nunca teve espaço para contar a própria história agora se sentia ouvida. E aquilo era mais importante para Júlio do que qualquer manchete. Não demorou para outros sobreviventes de casos parecidos começarem a ajudar, criando uma rede de solidariedade espontânea que crescia todo mês. Enquanto isso, as investigações sobre os esquemas de corrupção e abusos na Polícia Militar da Bahia ganhavam corpo. Gente poderosa, que sempre se sentiu intocável, agora era chamada a depor, e repórteres acompanhavam cada passo. O velho muro de silêncio que tanto protegia os culpados tinha rachado de vez, e cada novo passo daquela rede de apoio dava mais coragem para quem ainda sentia medo. A maior lição desse período foi simples e clara para Júlio e todos que estavam por perto. Mudanças duradouras não vêm de gestos grandiosos ou de grandes discursos, mas do dia a dia compartilhado por pequenas redes de resistência. Uma visita, uma conversa, uma mão estendida. Foi assim, devagar, que a solidariedade foi abrindo caminhos onde antes só havia silêncio. O tempo passou rápido desde os acontecimentos que mudaram a vida de Júlio. Um ano depois, ele já parecia outra pessoa, mesmo carregando no olhar o peso de todas as batalhas que viveu. Agora, numa manhã de sol quieta em Salvador, ele estava de pé em um centro comunitário, rodeado de jovens de bairros diferentes, gente que muitas vezes não se sentia vista ou ouvida. Ana estava sentada lá no fundo, sorrindo com um orgulho calmo, enquanto Gabriela ajudava a organizar as cadeiras e cuidar dos detalhes do encontro. Júlio olhou para aqueles rostos atentos e sentiu uma responsabilidade enorme. Cada palavra ali podia ser o começo de algo novo para alguém. Ele começou a contar sua história, sem enfeitar nada, dizendo como foram os dias difíceis, as dúvidas e a solidão. Mas não ficou preso na dor. Logo virou o foco para tudo o que aprendeu na luta, que ninguém precisa ser definido só pelo sofrimento, e que cada um ali, mesmo achando que não tem vez, carrega uma história com valor real. Júlio falou também da importância de não deixar que apaguem a presença de ninguém, lembrando como quase perdeu a vontade de se mostrar ao mundo, e como foi duro, mas necessário, escolher ser visível outra vez. O pessoal prestava atenção, meio sem acreditar que aquele homem já havia sido alvo de tanta injustiça. No final, Júlio reforçou que heroísmo de verdade não estava nas manchetes, mas nas atitudes simples, na decisão de se levantar todo dia, principalmente, de ajudar quem está ao lado. Disse que o ciclo da invisibilidade começa a ser quebrado quando alguém decide falar, mesmo que a voz vá baixinho no começo. Plantou assim, em cada um dos rapazes e moças, a certeza de que não era só uma história isolada. Era o começo de um movimento maior. Quando terminou a fala, ficou um silêncio emocionado, logo quebrado por perguntas e abraços. Ali, todo mundo entendeu que cada passo dali em diante tinha um sentido maior. Novas histórias seriam contadas, outras injustiças seriam enfrentadas, e ninguém aceitaria mais ser esquecido. O caminho para a justiça podia até continuar difícil, mas aquela porta, aberta com coragem e união, nunca mais seria fechada. Para Júlio e para todos os outros, esperança agora tinha nome, rosto, mais importante ainda, voz.